Olá a todos, eu sou o Dr. Fábio e hoje eu vou conversar com vocês sobre o ensaio de tratabilidade. Esse ensaio tão largamente utilizado nos meios do saneamento, seja para estudo de tratamento de águas residuais, esgoto ou água bruta. Uma ferramenta indispensável para, por exemplo, operação e controle em estações de tratamento de água, por conta da variação da composição da água bruta, já vista as épocas de chuva, de seca, enfim. Para operadores de estações de tratamento de água, para pesquisadores de uma forma geral, para quem atua no segmento de tratamento de efluentes industriais, o ensaio de JARTEST, o ensaio de tratabilidade, é algo indispensável do ponto de vista do conhecimento e do domínio da prática. Ele envolve alguns fatores, algumas variáveis extremamente importantes. Vou elencar duas para vocês hoje. Uma delas diz respeito a isso aqui. São soluções de coagulantes comercialmente vendidas. Esse aqui é um sal de alumínio, esse aqui é um sal de ferro. Eles são vendidos comercialmente com uma concentração expressa em porcentagem de alumínio ou ferro, ou de óxido de alumínio, ou óxido de ferro, enfim. Cada fabricante vende de uma maneira. A primeira etapa é você definir qual coagulante você quer usar. Eu dei dois exemplos apenas, há muitos outros no mercado. E não há o melhor ou o pior, há o mais adequado para o que você precisa fazer, para a sua água residuária, para a sua água bruta. Então, o primeiro passo é definir o coagulante ou os coagulantes que você quer testar no seu ensaio de JARTEST. Definido o coagulante, o segundo passo é você definir quais dosagens desses coagulantes ou deste coagulante você vai ensaiar. 5, 10, 15 miligramas por litro, uma água mais parruda, 50, 100, 200 miligramas por litro, enfim. Você vai definir o range de concentrações que você deseja avaliar no ensaio. Entretanto, ao adicionar esses coagulantes em dosagens que você determina na sua água bruta, no seu efluente industrial, no seu esgoto, esses sais metálicos, eles sofrem uma hidrólise e, em geral, trata-se de uma hidrólise ácida, que pode alterar quase nada, um pouco ou muito, o pH da sua água. Alterando o pH da sua água, da sua amostra, isso pode fazer com que a eficiência dos processos de coagulação e floculação não sejam bem atendidas. Esses sais, eles possuem uma faixa ótima de coagulação e floculação. E cabe a você conseguir ajustar o pH da sua amostra para as faixas de dosagens que você determinou. Bom, não dá para você chegar na hora com o seu JARTEST montado, com os seus volumes de água já nos jarros, aplicar as dosagens de coagulante que você determinou, iniciar o teste com a mistura rápida e imediatamente tentar com um pHmetro ver o pH que está em cada jarro e ajustar. Não dá certo assim. Você precisa antes fazer uma curva de titulação. Essa curva de titulação, ela é fundamental para que o processo ele ocorra de uma forma simultânea no que diz respeito à introdução dos produtos químicos. Você introduzirá em cada jarro a dosagem de coagulante que você determinou e a dosagem de álcali ou de ácido necessária para ajustar o pH. pH que também você pode determinar em termos de faixa de pesquisa, de estudo, de aplicação. Bom, como que você faz isso? Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Você vai precisar de um pHmetro, um agitador magnético, uma bureta com um álcali, em geral a cal ou a soda cal, o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Se for um ácido, em geral, um ácido clorídrico. E aqui, 1 litro da sua amostra. Então, como que a gente faz? A gente vai acomodar a nossa amostra no pHmetro. Vamos iniciar a mistura com um agitador magnético. Esperar o sinal do pHmetro estabilizar
e aí nós teremos o pH inicial da nossa água bruta. Após isso, com o auxílio de uma pipeta, eu vou transferir para esse conteúdo do becker um volume do meu coagulante condizente à concentração que eu quero estudar no meu ensaio de jar-teste. Quando eu acrescentar aqui, nesse becker, o volume proporcional a 1 litro da dosagem de coagulante que eu quero pesquisar, eu vou verificar aqui no pHmetro o quanto ele foi alterado, quanto o pH modificou-se. Se modificou-se pouco ou muito, enfim. O quanto ele saiu da faixa que eu quero trabalhar. Deixo o pHmetro estabilizar e em seguida eu vou restituir ao pH que eu quero trabalhar, que eu fixei como um pH ótimo de trabalho. Supondo que o meu pH dessa água bruta está em torno de 8,1. Ao adicionar 50 miligramas do coagulante cloreto férrico, esse pH caiu para 6. Só que eu quero que no jarro esse pH esteja na faixa de 7 a 7,5. O que eu preciso fazer então é adicionar o meu hidróxido de sódio gota a gota aqui nesse jar-teste, nesse becker, acompanhar a variação do pH até chegar no pH 7 a 7,2, por exemplo. Chegou nesse pH 7, 7,1, enfim, eu meço aqui o volume. Gastei 2 ml de hidróxido de sódio, normal. Perfeito. Eu preciso então de 1 ml dessa solução de hidróxido de sódio normal para adicionar junto a essa dosagem de coagulante naquele meu jarro. Se eu fizer a dosagem simultânea desse volume de álcali e do volume de coagulante, eu terei, após todas as etapas de coagulação, floculação e sedimentação, um sobrenadante dentro da faixa de pH que eu quero. Eu faço isso para todas as minhas dosagens, para todos os meus coagulantes. Eu consigo, dessa forma, me antecipar ao volume que eu preciso adicionar a cada jarro para restituir o meu pH de trabalho. Digamos que essa é a parte talvez mais laborosa do ensaio de tratabilidade, mas é fundamental. Gostou? Achou interessante? Tem muito mais para a gente falar. Eu convido você, então, que precisa aprender sobre essa importante técnica, a participar do nosso curso Fundamentos do Ensaio de Tratabilidade. Lá nós vamos abordar como eu preparo o meu coagulante, como eu faço para determinar as faixas de dosagens, minuciosamente vamos detalhar toda essa etapa de titulação e vamos mostrar para vocês o jar-teste executando e principalmente vamos abordar a teoria que sustenta tudo isso. Se você se interessou, aguardo você então lá no nosso curso Fundamentos do Ensaio de Tratabilidade. A gente se vê.